Amores, é o seguinte, a gente tem acompanhado, né, praticamente no último mês e meio, todas as notícias que são divulgadas sobre a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. O que eu queria apresentar para vocês é o seguinte, Nayara, cuidado, ó. Gente, eu vou falar não só para a Nayara, né, para todo mundo. Se estiver travando muito, você sai do Zoom e entra no mesmo link de novo, tá bom? A minha conexão aqui tá pianinho, tá ótimo. Eu tenho um retorno de imagem para mim, então eu vejo quando é a minha que está travando. Aí, se for o caso, eu tento ajustar alguma coisa, tá? Mas se a sua estiver travando significativamente, você sai do Zoom e entra de novo, geralmente tem resolvido, tá bom? Bom, como eu ia dizendo, o que eu quero falar aqui com você, claro, é baseado em estudos científicos que estão sendo feitos. Depois vocês que eu consultei para falar tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês sobre a Covid-19. E eu queria deixar uma coisa bem clara e registrada, né? O que eu vou falar todo o lado da matemática. O lado da biologia está fora da minha alçada. Então eu vou falar o papel da matemática na modelagem da chamada curva epidêmica. O que é a curva epidêmica? É aquela curva que você está vendo aí nas últimas semanas nos jornais, nos noticiários, tudo bem? Então a curva epidêmica, querido, é aquela curva que o pessoal tem aqui, ó, o eixo Y, aqui o eixo X, e aí você tem a chamada curva epidêmica. Qual que é a curva epidêmica? Ela começa com uma exponencial, certo? Isso aqui é uma curva exponencial. Só que a curva epidêmica, né, a disseminação desse vírus, ela tem uma curva característica que é mais ou menos assim, certo? Então ela começa com uma exponencial, mas a partir de um certo momento, nesse gráfico a gente consegue ver que a partir desse momento aqui, ó, ela deixa de ser exponencial, ou seja, ela para de obedecer à matemática e ela faz essa crista aqui e começa a descer. Bom, graças a Deus que isso acontece, porque se ela fosse uma exponencial pura, ela não pararia de crescer jamais. Deu para entender? Então, essa quebra onde eu tenho daqui para trás, olha que bacana que eu estou te contando, daqui para trás é uma curva exponencial, tudo bem? E daqui para frente, a gente tem a curva epidêmica, que é a curva que vai indicar que a situação está começando a ficar sob controle. É a hora que a gente começa a estabilizar, a gente vai no rumo da estabilização dos novos casos da Covid-19. Deu para entender a ideia? Bom, o meu papel aqui hoje, o que eu quero comentar com você é principalmente dessa parte, olha, da curva exponencial, que é o que a gente vai falar na matemática. Tudo bem? Bom, o que a gente vai falar propriamente dito, né? A gente acabou de ver ali que eu tenho um gráfico. E aquele gráfico ele é gerado por uma lei de formação. Essa lei de formação é o nosso ponto de partida da aula de hoje. Mas, para a galera que nunca ouviu falar nessa expressão, o que é uma lei de formação? Lei de formação é a lei que vai definir como é que vai ser o meu gráfico. Então, é essa lei de formação que manda nessa curva exponencial, no começo da curva epidêmica. Como assim ela manda no gráfico, Gui? Ela diz se vai crescer muito rápido, se vai crescer devagar, se vai demorar mais para começar a subir, entre outras coisas. Tudo bem? Então, é essa lei de formação. E aí eu queria lembrar para você o seguinte. A lei de formação de uma função exponencial, ela tem a incógnita, ela tem a minha variável no expoente. Gui, o que você está querendo dizer? Deixa eu fazer um balãozinho aqui. Olha, para a gente falar dessa lei de formação exponencial, a gente tem que lembrar rapidamente qual que é a diferença entre exponenciação e potenciação. Parece que é a mesma coisa. Os dois estão falando de potências, estão falando de expoentes. Preste atenção. Quando eu falo de potenciação, eu posso ter uma letrinha, uma variável, uma incógnita, elevada a um número. Deu para entender? Então, potenciação, eu posso ter lá x ao quadrado, x à quinta, x à oitava e assim por diante. Tudo bem? Já
Na exponenciação é o processo inverso. Ao invés de eu ter a minha incógnita elevada a um número que eu conheço, eu vou ter o quê? Eu vou ter um número elevado a uma incógnita, a um valor que eu estou variando. Então, a diferença entre potenciação e exponenciação é basicamente essa. A exponenciação, eu preciso da variável lá no expoente. E na potenciação, a minha variável, na maioria das vezes, ela está aqui embaixo. Essa diferença é fundamental para a gente fazer a nossa lei de formação e começar a nossa caminhada de hoje. Deu para entender isso? Tranquilo? Bom, deixa eu concluir o meu balãozinho aqui, ó. Vai fazendo o resuminho junto comigo, vai lá. Vai anotando junto comigo que vai ficar legal esse resuminho. Bom, então, a lei de formação, acabamos de entender qual que é a diferença entre potenciação e exponenciação, e aí a lei de formação vai ser o seguinte. Eu vou direto no nosso exemplo mais prático. Eu vou direto onde a gente quer chegar. E a gente vai destrinchando aos pouquinhos. Preste bastante atenção. A gente vai dizer o seguinte, ó. P de T. O que é P de T? Aqui eu estou falando da população de vírus. Na verdade, não precisa ser necessariamente população de vírus, porque qualquer crescimento populacional vai crescer de maneira exponencial. Tudo bem? Qualquer população. População humana, população de animais, população de vírus, população de bactéria. O que a gente mais encontra nos vestibulares e no Enem é a população de vírus e bactéria, que é algo que o cara consegue inserir dentro de um exemplo. Ele consegue inserir dentro de uma situação mais cotidiana. Entende? Bom, então eu tenho a população de vírus em função de um tempo T, certo? E aí eu vou dizer para você o seguinte. Essa população, ela vai ser uma P0. E o que é P0? P0 é a população inicial, tá? É a P0 vezes uma taxa elevado à incógnita T sobre tempo. Calma que nós vamos falar de tudo isso. Então, olha, a população em função do tempo T é uma população inicial que é a minha incógnita sobre um tempo. Qual que é a nossa ideia? Vou apagar esse gráfico aqui, não desespera que depois ele vai aparecer de novo, tá bom? Fique tranquilo. Ó, o que nós teremos então? Preste bastante atenção. Aqui, a gente vai ter o seguinte. Vou colocar a tradução aqui para ficar bem bonito no nosso resumo. P de T é a minha população. População depois do tempo T. Tranquilo? Essa população, ela depende de 3 fatores. Que 3 fatores são esses? Eu dependo, primeiro, da P0, que é a minha o quê? População inicial. População inicial. Tudo bem? Ela é importantíssima. Agora vamos trazer para a nossa realidade, vamos trazer para a Covid-19. Aonde que entra esse P0? Bom, se você for analisar a Covid-19 como o crescimento do número de casos, que é o começo da curva epidêmica, que é uma função exponencial, a gente vai ter o seguinte. Esse P0 é a população que já foi infectada. É o meu ponto de partida. É o começo da minha análise. Deu para entender a ideia? Então, essa população inicial é a população que já foi infectada. O número de casos que eu já tenho. É o meu caso concreto. Deu para entender a ideia? Tá bom. Então, eu tenho a população inicial e o próximo item, o próximo fatorzinho que vai depender é a taxa. O que é a taxa? Preste atenção. A taxa vou colocar entre aspas, tá? É o poder de multiplicação. É o poder de multiplicação. Como assim o poder de multiplicação, Gui? Nesse caso aqui, cada pessoa infectada inicialmente, dentro dessa população inicial, ela tem o poder consigo mesmo de infectar outras pessoas. Sim? Recentemente saiu um estudo muito interessante e muito preocupante de que o Brasil tem a maior taxa de disseminação do mundo. O que eles querem dizer com isso? Aqui no Brasil, segundo o estudo do College de Londres, cada pessoa infectada pode infectar outras 3 pessoas, aproximadamente. Então, se isso for verdade,
Se cada uma dessas pessoas infecta 3, é porque essa taxa que está aqui vale 3. Então, isso quer dizer que eu vou sempre triplicando o número de casos. Gui, então quer dizer que se a taxa fosse 2, eu ia dobrar o número de casos? Sim. Então, se a taxa é 3, triplica o número de casos. Se a taxa é 2, duplica. E se a taxa fosse 10? Meu Deus! Aí é problema, porque aí cada vez multiplica por 10. Deu para entender a ideia? Tudo bem. Então, olha, a minha população, que no caso que a gente está fazendo é a população infectada, ela depende da população inicial que já foi infectada, a galera que já tem o vírus, vezes a taxa, que é o poder de multiplicação, ou seja, o poder de transmissão de cada indivíduo, e do tempo. Esse tempo também é importante. Esse tempo aqui é, entre aspas, a cada quanto tempo? A cada quanto tempo? Tá? Como assim a cada quanto tempo, Gui? Por exemplo, se tivéssemos um estudo concreto com todos os dados bonitinhos da Covid-19, a gente poderia dizer assim, olha, essa população de vírus, ela começa uma população inicial de 100 e ela duplica ou triplica a cada 4 dias, por exemplo, a cada 3 dias, a cada 10 dias. Depende do quê? Do estudo que eu faço lá da biologia. Como eu já contei para você, a biologia está fora da minha alçada. Não vou nem tentar, porque senão eu vou passar vergonha. Mas esse tempo aqui vem lá dos estudos de laboratório. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos migrar do exemplo que eu te dei, da população infectada, para o crescimento da população de vírus. Então, nós vamos desconsiderar as pessoas que estão infectadas e vamos considerar somente o crescimento do vírus. E quando eu falo do crescimento do vírus, ele pode ser dentro de um único organismo. Então, suponhamos que, sei lá, uma pessoa X foi infectada com esse vírus. Esse vírus, ele vai se disseminando no próprio corpo da pessoa. E aí entra a biologia para falar que vai atingir o pulmão, que pode atingir o coração, que pode atingir órgãos X, Y, Z e W. Deu para entender a ideia? Então, eu estou falando de população agora de vírus. População de vírus. Amores, a população de vírus, ela depende, claro, da população inicial, que pode ser de um único exemplar daquele vírus, e da taxa. Estudos da biologia, estudos lá da biomedicina, indicam que a taxa de multiplicação da Covid-19 é 2. Significa que cada vírus da população inicial que a gente tem dobra. Deu para entender a ideia? Então, isso influencia lá no número de casos. Gui, a cada quanto tempo? A cada 4 dias. Então, qual que é a estimativa que a OMS tem fazendo? A OMS tem falado assim, olha, é provável que o número de casos dobre a cada 4 dias. Como é que a gente faria isso virar uma função do jeito que a gente colocou aqui? Olha, se eu quero uma função que dobra a cada 4 dias, e aí eu vou fazer o número de casos como se fosse a população de vírus, para ficar bem simples de você entender, a gente vai ter uma funçãozinha bem interessante e que vai possibilitar a gente de montar um gráfico parecido com aquele que você vê no Jornal Nacional e a gente vai conseguir também prever algumas coisas legais. Lembrando, pelo amor de Deus, nós não temos certeza absoluta dos números que eu vou falar aqui. Até porque se a gente tivesse... Então isso aqui é baseado em estudos. Mas o que a gente quer ver aqui é o funcionamento da matemática. É o funcionamento da curva, baseado na Covid-19. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? Olha, a população, o número de casos, né, em função do tempo T, vai ser... Eu disse que dobra a cada 4 dias. Vamos considerar uma população inicial infectada de 5.000 indivíduos. 5.000 indivíduos. Bem abaixo do que a gente tem na situação Brasil hoje, né? Vezes a taxa. Qual que é a taxa que eu acabei de te contar? 2. Então a OMS diz que dobra, ó, eu tenho 5.000, e dobra a cada 4 dias. Aonde que vai entrar esses 4 dias? Aqui no tempo em vermelho. Então aqui eu vou colocar T de tempo sobre 4. T de tempo sobre 4. Deu para entender a ideia? Então olha que bacana.
aqui eu acabei de montar a minha lei de formação. E se eu for fazer previsões com essa lei de formação, eu consigo ter a curva exponencial e eu consigo também prever o número de casos para um certo período de tempo. Bom, qual que é a ideia? Ó, dúvida no chat. O Thales disse assim, em horas fica errado. Não é que fica errado, é que depende do dado que a gente tem, percebe? Como o dado que eu estou utilizando é de uma pesquisa que o pessoal fez e falou que dobra a cada 4 dias, então eu vou falar para você que esse tempo, nesse caso, obrigatoriamente tem que estar em dias. Deu para entender a ideia? Tranquilo? Então o tempo tem que estar em dias. Não é que fica errado. Nós temos, por exemplo, estudos de laboratório que vão calcular a população de bactérias. E aí a gente coloca a população inicial de bactérias aqui, tranquilo? E a gente fala, elas triplicam a cada 2 horas. Aí tudo bem, Thales. Aí a gente coloca lá o 2 lá embaixo. Deu para entender a ideia? Bom, qual que é a parte importante? O que você tem que saber dessa primeira parte toda que eu já te falei nesses quase 20 minutos de aula? Preste atenção. Olha, o que eu quero que a gente tire daqui é essa estrutura que eu montei aqui com você. Essa estrutura é a estrutura fundamental de uma lei de formação. Lei de formação de uma função exponencial. Deu para entender a ideia? Então, o que a gente vai ter? Eu sempre tenho essa estrutura pronta. Gui, quer dizer que isso é a receita de bolo? É um esqueleto? É, exatamente. É uma receita de bolo, é um esqueleto. Tranquilo? Beleza. Bom, população sempre, população inicial sempre, taxa sempre, T sobre tempo sempre. Combinado isso? Sempre esse esqueleto, isso não vai mudar nunca, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você printar essa tela, nós vamos pegar essa lei de formação, vamos dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui e vamos fazer algumas previsões. Algumas previsões de número de infectados e vamos construir também o gráfico, a curva exponencial. Eita, que tem dúvida no chat, vamos lá. A Yasmin falou assim, Gui, tem como você repetir essa continha que você fez? Não entendi muito bem. Claro. Na verdade, eu não fiz conta, não. Eu te expliquei aqui qual que era o esqueleto da lei de formação, e aí eu te falei o seguinte, segundo dados de pesquisas que estão sendo feitas, dados confiáveis, mas lembra, é uma pesquisa, né? Ninguém sabe exatamente se é assim, os caras disseram o seguinte, o número de casos, de acordo com o crescimento da população do vírus, dobra a cada 4 dias. Então, o que ele me deu de informação é, olha, eu tenho uma população inicial, certo? E ela vai multiplicar por 2, ela dobra a cada 4 dias. É o dado que eu tenho. Esses 5.000, Yasmin, eu coloquei de exemplo. Vamos pegar um exemplo que eu tenha 5.000 infectados, 5.000 pessoas portadoras desse vírus. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Yasmin, ficou claro? Ana Flávia falou que não entendeu a última parte. Entendeu agora? Tudo bonitinho? Tranquilo? A Ana Karenina falou o seguinte, se eu quiser saber em um mês, coloco no T 30 dias exatamente. É o que nós vamos fazer agora, tá? Amores, dessa primeira parte que a gente fez, tem alguma dúvida, pergunta, sobre lamentação ou desespero? Se tiver, manda no chat. O momento aguardado é o momento do print. Printe sua tela, vai lá. Printe sua tela. Printou, printou? Então, beleza. E um lembrete muito importante que eu gosto sempre de fazer aos meus alunos. Lembrete muito importante. Beba água. Já bebeu desde o começo da aula? Beba agora. Momento, vai, beba. Tá quente, mas tudo bem, beleza. A gente releva. Amores, deixa eu apagar o quadro. Preste atenção, ó. Vou deixar aquela funçãozinha ali para a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente vai brincar com ela. A maioria já ouviu isso, mas eu falei no começo, não tinha muita gente conectada ainda, não tinha galera aí, só para quem chegou depois. Pelo amor de Deus, faço questão de deixar registrado. Olha, o pessoal está me assistindo ao vivo aqui, a minha produção. Ó, minha produção mandou uma água gelada. Aí sim. Quando a gente tem família, é isso que acontece, né?
Sinal que estão me assistindo lá fora ao vivo. Valeu, produção. Obrigadão, hein? Ó. A Sofia perguntou assim, o que seria esse texto sobre o tempo? Esse texto sobre o tempo era para a gente definir a cada quanto tempo que a minha taxa acontece. Então, eu te falei que o meu número dobra a cada 4 dias. Então, a minha taxa é 2. Então, significa que a cada 4 dias eu tenho que dobrar o número. Deu para entender a ideia? Esse texto sobre o tempo é para ter esse efeito de... Beleza, Sofia? Tranquilo? Então, bora. Preste atenção. Ctrl C lá, Ctrl V aqui. Eu tenho a população PT, que é igual a 5.000 vezes 2 elevado a t sobre 4. É o que a gente tem lá, certo? Aí a Ana Carolina já falou assim, Gui, se eu quiser saber quantos casos que eu vou ter após 30 dias, como é que vai ficar? Calma. Não vou colocar 30 ali, não. Vamos começar com um número mais baixo? Preste atenção. Com essa lei de formação montada, com essa previsão montada, o que a gente pode observar? No primeiro dia eu tenho quantos casos? Olha, no primeiro dia, depois que eu já comecei, né, a dobrar, no P de 1 dia, eu vou ter 5.000 vezes 2 elevado a 1/4. Opa, peraí. 1/4 vai dar raiz quarta de 2. Hã? Quem? Lembra comigo? Revisão, flashback, momento flashback. Momento flashback. Olha, lembra que quando eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 1/4, certo? Eu vou fazer o quê? Raiz quarta de 2 elevado a primeira. Se fosse 2 elevado a 1/7, seria o quê? Raiz quarta, certo? Desculpa, raiz sétima de 2 elevado a primeira. Pergunto para vocês. Alguém sabe aí de cor? Quanto que é a raiz quarta de 2? Quem sabe aí de cor? Não vai pesquisar no Google, não. Quanto que é a raiz quarta de 2? Você sabe? Nem eu, nem quero que você saiba. Você tá louco? Em vez de colocar 1 aqui, que vai foder a minha conta, eu vou colocar 4. E por que você vai colocar 4? Ora, se eu colocar aqui depois de 4 dias, o que vai acontecer? Aqui vai dar 4 sobre 4. Pô, e essa conta eu sei fazer. 4 sobre 4 dá 1. Voando baixo, querido. Então eu tenho, ó, a população, depois de 4 dias, vai ser 5.000 vezes 2 elevado a 1. Ou seja, depois de 4 dias, a minha população infectada passou a ser 10.000 casos, 10.000 pessoas. Deu para entender a ideia? Bom, se você entendeu a minha brincadeira, se dobra de 4 em 4 dias, então eu vou calcular aqui a população depois de 8 dias. A população depois de 8 dias vai ser o quê? Vai ser os mesmos 5.000 vezes 2 elevado a 8 sobre 4, que dá 2. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Então, vai dar 20.000. Beleza. E se a população fosse, então, 12? Como é que ia ficar? Fácil. 5.000 vezes 2 elevado a 12 sobre 4, 3. 2 elevado a 3, 8 vezes 5, 40. Então, eu teria 40.000. Deu para entender a ideia? E se fosse 16? 16 vai ficar 5.000 vezes 2 elevado a 16 sobre 4, ou seja, 4. 2 à quarta, 16. Vezes 5, 80. 80.000. Então, 80.000 casos. Olha que interessante. 80.000 casos é aproximadamente o número de casos que nós temos no Brasil hoje. Na verdade, temos 88, quase 90, né? Mas é o número de casos que nós temos mais ou menos. Segundo as previsões dos matemáticos, lembra, não é biologia, é matemática. Segundo a previsão dos matemáticos, então quer dizer que daqui a 4 dias, ó, no dia 20, daqui a 4 dias, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5.000 vezes 2 elevado a 20 sobre 4, 5, 2 à quinta. 2 à quinta, 32. Vezes 5, 160. Então eu vou ter 160.000 casos. O que você está querendo dizer que nos primeiros 4 dias a gente somou apenas 10.000 casos? E agora, depois dos mesmos 4 dias, a gente somou 80.000 casos? É. Exatamente. Nossa, Gui, estou preocupado, estou assustado. Como assim vai crescer nesse ritmo? É, querido, chama função exponencial. Não se trata de somar o mesmo número de casos, mas de multiplicar por uma mesma taxa.
Aqui, então, se fosse 24 dias, olha, eu não queria te deixar triste não, mas se você quiser a gente faz a conta. Se fosse 24 dias, mais 4 dias, vai dobrar, lembra? Ficaria 5.000 vezes 2 elevado à sexta, né? 24 sobre 4, 6. 2 à sexta, 64. Vezes 5, 320. 320 mil casos. Somente em mais 4 dias. Então, o que eu quero que você entenda? Qual é o perigo? Qual é o perigo de um crescimento de uma população de vírus? No começo parece pouco. No começo parece que está tranquilo. Nas palavras do governo parece até que já está indo embora. Está crescendo um pouquinho. Mas quanto mais casos você vai tendo, maior é o aumento. Porque se eu estou falando para você que sempre vai dobrando, se sempre vai dobrando, vai dobrar o número que eu tenho. Se o meu número aumenta, eu dobro um número maior, logo eu tenho a curva exponencial que está acontecendo. Agora eu queria que você lembrasse de uma coisa. Lembra que eu te contei no começo, muitos de vocês viram nessa reportagem, de que o College de Londres falou que a taxa de multiplicação no Brasil para o número de casos é 3. Então, se a taxa for 3, multiplicar por 2, eu teria que multiplicar por 3. Gui, altera muito? Vai dar 15 mil, 45 mil, 135 mil, já aqui. Simplesmente porque a taxa, ao invés de ser 2, é 3. E aí eu queria relacionar elas, só um segundo que eu já olho o chat. Eu queria relacionar essa taxa ao tal do isolamento social. Qual que é o papel do isolamento nessa taxa? O isolamento social, ele reduz a probabilidade de uma pessoa infectar outra. E se eu reduzo a probabilidade de alguém infectar outra, se a média nacional das pessoas, ao invés de cada um infectar outras 3 pessoas, se eu conseguir reduzir de 3 pessoas para 2 pessoas, já melhora muito. Você percebeu o prejuízo? Se a taxa aqui fosse 3, ia dar 15, 45, 135, e aqui já ia passar de 135 vezes 3, faz comigo. 100 vezes 3, 300, 30 vezes 3, 90, 3 vezes 5, 15, 405. Aqui dá 405. Deu para entender a ideia? Numa simples reduçãozinha na taxa de transmissão do vírus, na taxa de disseminação. Então, onde é que entra a importância para a matemática do isolamento social? O isolamento social reduz a taxa da minha função exponencial. Deu para entender a ideia? A Alexandra perguntou assim no chat: Gui, o cálculo para as mortes também é assim ou depende das pessoas que são de risco? Então, vamos lá. O cálculo das mortes não respeita exatamente essa mesma curva, porque depende de inúmeras outras condições. Depende da idade da população, que foi um exemplo que a gente viu na Itália. Teve um número de casos até relativamente, entre aspas, baixo, mas a taxa de mortalidade foi muito alta, porque a população da Itália é toda idosa. Então as pessoas já tinham outras doenças, enfim, aí são os aspectos biológicos. E vem também, Alexandra, o aspecto do preparo do sistema de saúde. Então, se eu tenho muitos doentes internados, mas eu tenho o hospital de campanha, eu tenho respirador, eu tenho UTI, eu tenho mapeamento dos casos, eu consigo reduzir o número de mortes. Para você comparar, pega os dados do Brasil e da Alemanha, por exemplo. A taxa de disseminação hoje no Brasil nacional é 3. Significa que cada pessoa infecta outras 3 pessoas. Na Alemanha, a taxa é 0,8. Quer dizer que cada pessoa infecta menos de uma pessoa na média, entende? Aí você fala assim, nossa, mas o número de mortes na Alemanha é baixo. Claro, porque a taxa é baixa. Se a taxa é baixa, eu consigo diminuir o ritmo da doença. E se eu diminuo o ritmo da doença, eu consigo preparar o sistema de saúde. Entende? Então, acho que respondi a sua pergunta, né? A Luísa perguntou assim, Gui, e quando essa curva exponencial vira uma curva epidêmica? Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aliás, eu espero que a gente chegue lá na realidade, não só na aula, bem rápido. Amores, então, olha, eu fiz para 24 dias. Logo no comecinho, a Ana Karenina falou assim, Gui, e se fosse para 30 dias? Olha, 30 dias, para a gente colocar 30 aqui, como 30 não é um múltiplo de 4, vai dar número quebrado, a gente não vai conseguir resolver. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, Ana, para 28, né? 28 dias. Vai dar 5.000 vezes 2 elevado a 7, vai dar 640 mil casos. Isso significa, pelo modelo que a gente construiu aqui, lembrando, isso é um exemplo, tá?
pelo modelo que a gente construiu aqui, o que está acontecendo? Entre 28 dias e 32 dias, vou escrever aqui embaixo, mentira, não vou não, senão o pessoal vai brigar comigo. Se eu escrevesse aqui 32 dias, ia dar o dobro disso, ou seja, ia dar 1.280.000 casos, depois de mais ou menos 32 dias. Então, olha, no primeiro dia, quando comecei a contagem, tinha 5.000 casos. Com taxa de transmissão 2, depois de 30 dias aproximadamente, eu chego a 900.000, a 1 milhão de casos. E aí, deixa eu comentar também uma coisa muito importante. Aí você fala assim, nossa, Gui, mas no Brasil, a Covid-19 tem mais de um mês. E não chegou a 1 milhão de casos, a sua previsão aí tá maluca. Ah, é? E todos foram testados? Todos os casos foram testados? Todo mundo que pegou, apresentou sintomas e foi testado. Aquele teste da Covid, foi? Foi assim? Não foi, né? Lembra daquela história da subnotificação? A galera está dizendo que a nossa subnotificação ela é capaz de gerar um erro gravíssimo. Eu vi ontem, inclusive, no jornal, que o número de casos real em relação ao que a gente está vendo, o que a gente está vendo é 10 a 15% dos casos. Se a gente está vendo na televisão 10% dos casos, quantos casos na televisão? 90 mil? Quanto que é 10% de 90 mil? Ou melhor, desculpa, 90 mil casos. Quanto que é o total para que 10% represente 9 mil? 900 mil. Então, a matemática, não sou só eu, tá, gente? É a matemática, estudos da USP, da Unicamp e de outras universidades, estão dizendo que a subnotificação, justamente por conta dessa curva que a gente consegue fazer. Então, eu tenho uma curva ideal, que é a matemática que faz, e eu tenho uma outra curva que depende de inúmeros fatores da saúde. Percebe? Então, falar assim, mas isso aqui não está no Brasil. Claro que não, porque eu não estou testando. Vocês têm acompanhado quantas notícias que saem de gente que está morrendo por síndrome respiratória aguda grave. Só em Minas Gerais, para vocês terem ideia, morreram no ano passado, se não me engano, foram 100 e poucas ou 200 pessoas no estado por síndrome respiratória aguda grave, que é um tipo de pneumonia, quando a pneumonia acaba agravando. Este ano já são mais de 2.000 mortes por conta de síndrome respiratória aguda grave. Você acha mesmo que não é Covid-19? Você acha mesmo que não falta teste? Então, tem que tomar cuidado. Isso aqui é a previsão real do número de casos. Deu para entender? Claro que a gente tem taxa de erro. Claro que a gente não sabe exatamente se é 2, se é 3, se é 4 ou se é 5. Claro, isso não há dúvidas. Mas o que você não pode se prender é somente nos números de pessoas testadas, tudo bem? Que a gente sabe que é bem inferior à realidade, né? Deixa eu só olhar o chat aqui, vamos lá, responder mais perguntinhas. A Fabiana perguntou assim, Gui, então o isolamento social reduz a taxa? Exatamente. O isolamento social, ele só reduz a taxa de transmissão da doença, só isso, tudo bem? O Thales falou assim, Gui, no PT1, que é a população, né, para um dia, seria quanto? 5.000? Não. Lembra que esse cara ele não é o P1, ele é o P0. É o momento inicial. Quando a gente fala P de um dia, a gente está falando de um dia depois. Então, eu comecei a fazer isso tudo, eu tinha 5.000 casos. Se eu faço o P de 1, eu estou fazendo, depois de um dia, deu para entender a ideia? Tá? Eu não consigo fazer a conta porque eu não sei exatamente quanto que é a raiz quarta de 2, tudo bem? Mas seria um pouquinho mais do que 5.000, não muito, tá bom? Só um segundo, peraí. Deixa eu olhar aqui, está subindo o chat. A Yasmin falou assim, o 4 é o tempo que demora para o vírus disseminar? Segundo as pesquisas que o pessoal está fazendo, por uma questão de média, eles estão dizendo assim, olha, a cada 4 dias dobra o número de casos, foi o que eu coloquei aqui. Tudo bem? Se de repente amanhã descobrir e falar assim, gente, não é a cada 4, não. A gente estava errado, é a cada 3. O que muda na minha conta? Em vez de colocar 4 embaixo da incógnita, eu coloco 3. Tudo bem? A Maria Gabriela falou assim, muitos deveriam ver esse aulão para cair na real. Puxa, obrigado. Tem uma galera que não está aí entendendo a gravidade da situação. E o pessoal concordando. A Yasmin colocou realmente, verdade. Mas é sempre assim, a pessoa que menos acredita, ela nem está aqui, porque ela acha que não acontece, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Amores, deu para entender o que a gente fez aqui? Tranquilo? Agora eu queria te mostrar uma coisa bem interessante. Vamos pegar essas contas que a gente fez? Vamos pegar essas contas que a gente fez e tentar, na medida do possível,
colocar num gráfico. Vamos fazer a curva. Você faz comigo? Vamos lá? Coloca no seu caderno aí. Calma, eu não estou enrolando não, é que eu preciso que seque o negócio aqui, senão vai estragar o meu pincel, porque o pano está muito molhado. Minha mãe falou, torce o pano. Eu torci, mas não adiantou bosta nenhuma. Eu não sei torcer pano. Dá uma olhada. Ó, tá tudo molhado. Amores, entenda aqui o seguinte, ó. Então eu tenho aqui, ó, o eixo Y, tudo bem? E aqui no eixo Y a gente vai representar a população. Essa população é o total dos nossos casos que a gente está fazendo nesse exemplo, tranquilo? E aqui, ó, a gente tem o tempo, tudo bem? E aí eu vou colocar assim, ó. Vou colocar esses tempos todos que a gente tem, vou tentar colocar eles aqui, prometo, ó. Vou colocar aqui 28, tudo bem? 28, vou colocar aqui, mais ou menos, né? 16, aí aqui vem 20 e 24. Então, aqui, ó, 20 e 24. E para cá eu tenho 8, tenho 4 e tenho 12, verdade. Verdade. A produção ajudou. 12, 8 e 4. Tá aqui, beleza. Boa. Então eu tenho aqui esses valores, certo? Agora acompanha comigo. Gente, eu já olho o chat, só um segundo, tá? Olha que bacana. No P0 eu começo em 5.000 casos. Então aqui, ó, eu começo em 5.000 casos. Que é isso aqui, ó, 5.000 casos. Gente, o gráfico vai ficar assim meio ruim, mas tudo bem, tá? 5.000 casos é essa primeira bolinha. Quando passam 4 dias, olha, preste atenção, hein? Passou 4 dias, eu tenho 10.000 casos. Então eu tenho o dobro aqui, ó. Passou 4 dias, eu tenho 10.000 casos. Tranquilo? Legal. Passou 8 dias, eu tenho quanto? 20.000 casos. É o dobro aqui, ó. Então, olha aonde é que as pessoas, os governos, os institutos, às vezes, se enganam. Olha o começo do crescimento da doença. Esse gráfico você viu no Jornal Nacional. Estou fazendo aqui na mão para você. Ó que chique. Preste atenção. Ó. Primeiros 4 dias. Percebe que foi praticamente um segmento de reta. Ó, depois de 4 dias, ó, não mudou nada. Olha aqui, ó. Cresceu só um pouquinho a mais. Percebeu? Legal. Depois de 12 dias. 12 dias, 40.000 casos. Ou seja, dobra, né? Então aqui, ó. Depois de 12 dias, 40.000 casos. Ah, segmento de reta também. Parece que dá até para calcular aqui com regra de 3, olha. Aqui, beleza? Depois de 16 dias, 80.000 casos. Ou seja, dobrou. Então vai estar aqui. Ó. Aqui 16 dias, aqui 80.000 casos. Bolinha aqui em cima. Ou seja, o que eu tenho aqui? Ah, peraí, tá esquisito, hein? Ó, tá esquisito. Aí o pessoal começa a dizer assim, ó, parece que esse negócio é grave mesmo, hein? Parece. Depois de 20 dias vai dobrar. Você percebeu que não cabe nem no meu gráfico? Eu fiz o eixo Y já grande e não cabe no meu gráfico. Se eu for fazer 160.000 casos, vai estar aqui. E depois eu vou ter que escrever na parede lá em cima. Porque, na verdade, esses segmentos de reta, eles não existem. O que eu tenho aqui é uma curva exponencial. Ou o que eu tenho aqui, ó? É esse desenho que eu tenho. Olha o desenho, 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 olha o desenho. Ai, meu Deus, olha o desenho, olha o desenho. Não, olha aí. Olha que bosta que a gente tem. No começo, parece que está devagar, parece que está sob controle, parece que é um segmento de reta. Ai, hoje cresceu 10.000 casos, então amanhã vai crescer 10.000, porra nenhuma. Deu para entender a ideia? Então eu tenho aqui, ó, a curva exponencial. Essa é a curva exponencial. Isso não acontece somente com coronavírus. Acontece com qualquer crescimento de população do mundo. A população de coelho cresce assim. A população de bactéria cresce assim. A população de humanos cresce assim. Tem um vídeo no YouTube que mostra o crescimento da população mundial desde os anos, se eu não me engano, 1500, mais ou menos, ou 1000. E você pode perceber que é exponencial. Nós atingimos o primeiro bilhão na década de 50, se eu bem me lembro, 40 ou 50. Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 7 e pouco. Entende? Então qualquer população cresce assim. A de vírus não ia ser diferente. Ai, Guima, você não sabe dados suficiente do coronavírus para falar que a curva é assim. Olha, eu não sei exatamente se é 2, se é 3, se é a cada 3 dias ou 4 dias. Mas que a curva é essa, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Entende? Tranquilo? Vou responder o chat. A Alexandra falou assim, Gui, por isso que é importante fazer o isolamento. Exatamente. E olha que legal. Quando a gente entende aonde que entra a importância do isolamento na porcaria da função,
parece que faz mais sentido, né? Você fala, "Nó, por isso que eu não posso sair." Não é porque você vai levar o vírus para dentro da sua casa ou não, e sim porque você vai ajudar o país a reduzir a disseminação da doença. Tudo bem? Ana Karina falou assim, realmente essa aula deveria ser para toda a população. Não, toda a população também não, que aí o Zoom fica caro. O Zoom para 500 pessoas. Aliás, falando de Zoom para 500 pessoas, eu queria agradecer aqui ao vivo a toda a direção do Colégio Roberto Carneiro, que disponibilizou a plataforma Zoom para fazer uma reunião com capacidade para até 500 pessoas e com o tempo ilimitado. Tá? Então, muito obrigado aí, especialmente ao Chiquinho e à direção do Colégio Roberto Carneiro e também de todos os outros apoiadores, Colégio Unifor, Colégio de Missão, Colégio Pentágono e o Pré-Vestibular Alfa. Todo mundo que ajudou aí na divulgação e que deixou a gente fazer esse aulão aí para todos os alunos. Amores, é aquele momento que vocês gostam, o momento do print! Vai lá, printa aí. Momento do print. Printou? Beleza? Então, beleza. Eu vou apagar esses exemplos que a gente fez aqui. Legal. Achei bacana esse negócio aí de ficar desenhando gráfico, parece legal. Eu vou pegar um empreguinho lá no Jornal Nacional, ver se eu faço uns gráficos para eles ao vivo lá, colorir. Meu gráfico mais colorido que o dele. Muito mais legal. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes de entrar no quesito de e quando é que estabiliza e blá, 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 antes de entrar nesse quesito, olha que legal que eu queria contar para vocês. A gente sabe, então, calcular o número de casos para tempos específicos. Né? A gente colocou 4 dias, 5 dias, 8 dias, tal. Consigo calcular? Consigo calcular. Qualquer tempo? Qualquer tempo. Consigo calcular a previsão? Consigo calcular a previsão. Infelizmente, a previsão das universidades, das pesquisas do Brasil, não é nada animadora. Né? As previsões é que a gente vai ter um número de infectados no país de 198 milhões de pessoas até dezembro de 2020. 198 milhões de pessoas para uma população de 208 milhões de pessoas significa que 10 milhões não vão pegar. Então, é uma previsão muito preocupante. Mas lembra, é uma previsão da matemática. E é uma previsão sem providências, entende? Então, o isolamento social ajuda a derrubar isso. As pessoas, infelizmente, as pessoas que estão morrendo ajudam a derrubar isso, porque reduz a minha população inicial, percebe? E as pessoas curadas também ajudam a derrubar isso, tudo bem? Bom, agora vamos entender uma coisa muito importante, muito importante. E se eu quiser inverter a minha pergunta? Até agora a gente está fazendo a pergunta assim, depois de 20 dias tem quantos casos? Coloca 20. Depois de 30 dias tem quantos casos? Coloca 30. E se eu quiser perguntar assim para você? Se eu falar assim, ó, fulano, quantos dias são necessários para que eu atinja, por exemplo, 2.560.000 casos? Dá para fazer essa conta? Claro que dá. Dá uma olhada. Agora eu vou inverter a lógica. Eu estava substituindo no T. Agora eu vou substituir na população. Entenda o seguinte. Qual é a população que eu quero? Gente, pelo amor de Deus. Que eu quero, não. O problema quer que a gente calcule, né? Qual que é a população que eu quero que esteja infectada? 2.560.000. Substituir na população. 2.560.000. Isso é igual a quanto? Bom, isso é igual a 5.000, né? 5.000, certo? Vezes 2 elevado a t sobre 4. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos fazer a continha, né? 0 de um lado, 0 do outro. E 0 de um lado, e 0 do outro. 0 de um lado e 0 do outro. Beleza, já facilitou minha vida. Então eu tenho, olha, 2.560, que é igual a 5 vezes 2 elevado a t sobre 4, certo? Bom, eu vou pegar esse 2, esse 5, desculpa, que está aqui, e vou passar para cá dividindo, pode? Eu vou ficar com 250, olha, ó, 2.560 dividido por 5, que é igual a 2 elevado a t sobre 4. Lembra como é que divide por 5, né? Dobra e tira o zero. 256. Dobra 256, 512, exatamente. Então eu tenho 512, que é igual a 2 elevado a t sobre 4. Beleza? 512 igual a 2 elevado a t sobre 4. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta importante. Talvez algumas pessoas não saibam de cor, tá? 512 é o quê? Se a gente fatorar o 512, vamos fatorar o 512? 512. Vamos fatorar ele. Divido por quanto?
256. Por 2 agora, 128. Por 2 de novo, 64. Por 2 de novo, e 32. E 2 de novo, e 16. E 2 de novo, e 8, 4, 2 e 1. Pronto. Pronto, já foi. Foi. Doeu, mas foi. Presta atenção. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Deu para entender a ideia? E eu estou falando assim, ó, 2 elevado a 9 é igual a 2 elevado a t sobre 4. Agora analisa essa igualdade. Se essa porcaria tem que ser igual a essa, o 2 já é igual. 2 elevado a 9 é igual a 2 elevado a t sobre 4. Ou seja, t sobre 4 tem que ser igual a 9. Concorda comigo? Espera aí. Se t sobre 4 tem que ser igual a 9, passo 4 multiplicando, t igual a 36. Olha que legal. Calculei o número de dias que seria necessário dentro desse nosso modelo para que a população chegasse a 2.560 mil casos. Deu 2.560 mil casos. 36 dias. Deu para entender a ideia? Tudo bem? Entende como é que a gente consegue fazer as duas continhas? A Bia perguntou, Gui, e se não dessem números de mesma base, como que faria? Você gosta de dificultar a minha vida, né? Ah, meu Deus do céu, eu gosto. Eu estava com esperança que ninguém ia perguntar isso. Mentira, estava não, minha esperança já tinha morrido. Dá uma olhada, preste atenção. Vou apagar esse gráfico. Ótima pergunta da Bia, e eu nem combinei com ela antes. Vou apagar o 512 fatorado também, pode? Pode? Não, beleza. Ouvi daqui que podia. Ouvi daqui que podia. Então, beleza. Bia, qual que é a ideia? Bia, qual que é a ideia? Foi mal ou não? Foi ótimo. Ó, então, de novo, aqui eu tenho P de T, que é 5.000 vezes 2 elevado a T sobre 4. E por que você copiou? Mania, retardo mental, tá? Bom, agora o que eu quero fazer? Por exemplo, fala um número aí, produção, maior que 2.560.000. 2.920. Foi pior que a Bia. Meu Deus. 2.920. 2.920. Não, vou fazer isso não. Puta que pariu. Ó. Não. Sacanagem demais. 10 milhões. Pronto. Quero saber quando é que vai chegar a 10 milhões de casos. Bia, 12. Bia, por que você está mudando tanto? Porque eu preciso que não dê para fazer a conta exata, que é para cair no exemplo que a Bia pediu, tá? Então, 12 milhões de casos. Quando é que a gente vai chegar a 12 milhões de casos? Vai ficar 12 milhões igual a quanto? 5.000 vezes 2 elevado a t sobre 4. Certo? Tudo bem? Então, 12 milhões, 5.000 vezes 2 elevado a t sobre 4. Tá bom. Vamos de novo? Corta de um lado, corta do outro, e corta de um lado, e corta do outro, corta de um lado, corta do outro. Vou passar esse 5 dividindo para lá. Vou ficar com 12.000 dividido por 5, que é igual a 2 elevado a t sobre 4. Tudo bem? Ah, tá fácil. 12.000 dividido por 5, como é que a gente faz? Dobra e tira o zero. 24.000, 2.400. Então eu tenho 2.400, que é igual a 2 elevado a t sobre 4. Certo? Eu posso fatorar o 2.400 até amanhã de manhã. Não é potência de 2. Não vai dar 2 elevado a nada, infelizmente. Então veja a diferença. Quando eu obtive essa resposta, ó o balãozinho, ó o balãozinho, 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 ó o balãozinho, 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 ó. Quando eu tive essa resposta, a gente já sabia, ou deveria saber, que o 512 ele é potência de 2. Então eu consigo fatorar e eu consigo ter 2 elevado a alguém, que é igual a 2 elevado a alguém. Conta mais fácil do mundo. Mas aqui o 2.400 não é potência de 2. E é aí que entra o que vocês mais gostam de resolver na matemática. Só log, só log, só log, sair que entra o logaritmo. Como é que a gente vai fazer? Presta atenção e anota isso, pelo amor de Deus. Você concorda que isso aqui é uma conta? 2 elevado a alguém sobre 4 é uma conta. Então essa bosta, esse número, é o que eu vou chamar de resultado. Resultado da conta, tá? Então isso aqui é o resultado da conta. E, obviamente, isso aqui é o quê? É o expoente da conta. Isso aqui é o expoente da conta. Tranquilo? E esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui é a base da conta. É a minha taxa. É de onde veio a taxa.
Deu para entender o que eu fiz aqui? Então, esse cara é o resultado, esse cara é o expoente e esse cara é a base. O que eu vou te ensinar hoje não é propriedade de logaritmo. O que eu vou te ensinar hoje é montar o logaritmo, que, por incrível que pareça, é a parte mais difícil dentro de um problema desse. Olha que legal. Então, isso aqui eu preciso montar o log, né? Fazer a seta aqui para ficar bonito no seu print. E aí o log vai ser assim. Preste atenção. Essa seta tem o seguinte pensamento. Ela fala assim, ó. Log do resultado é igual ao expoente, Log do resultado é igual ao expoente. E como assim, bonitinho organizado aqui para ficar bonito no seu print, você postar e me marcar lá depois, @profguimarães. Dá uma olhada. Ó, então log do resultado é igual ao expoente. Qual é a expressão que eu vou montar? Log do resultado. Quem que é o resultado? 2.400. Então, ó, log do resultado, 2.400, é igual ao expoente. Quem que é o expoente? T sobre 4. Gui, mas sobrou um valor. Qual o valor que sobrou? A base. Então, a base é 2. Deu para entender a ideia? Se você colocar, por exemplo, numa calculadora essa expressão, log de 2.400 na base 2, você consegue resolver essa expressãozinha sem ter trabalhinho. Claro que lá para o vestibular e para o Enem, você precisa saber calcular esse logaritmo. Não vou entrar nesse mérito hoje, outra história. Mas o que eu quero que você saiba é como é que a gente monta esse logaritmo, que é a parte mais difícil. Deu para entender? Aí o cara, obviamente, vai te dar alguns dados lá e a gente consegue resolver esse logaritmo de boa. Tudo bem? Tranquilo? Bia, respondi sua pergunta. Amores, dúvida, pergunta, choro, lamentação ou desespero? No chat. Deixa eu só enfeitar a minha seta e aí você já printa. Enquanto isso, vai perguntando sua dúvida aí no chat. Vai lá. O que você quer perguntar? Fala para mim. Momento print. Vai lá, momento print. A Ana Flávia falou assim, Gui, pode me explicar de novo a última parte? Claro, sem problemas. Olha, a Bia pediu para a gente fazer um exemplo em que esse valorzinho não tivesse na mesma base. Então, eu pensei assim, ó, quanto tempo é necessário para que a gente atinja 12 milhões de casos? Tranquilo? Aí eu fiz assim, ó, peguei o 5, botei o 0, peguei o 5, passei dividindo e tal, 2.400. Tranquilo? 2.400 num lado, que é igual a 2, agora T sobre 4. Beleza? Aí eu falei assim, ó, 2.400 é o resultado da conta. T sobre 4 é o expoente. E a base é 2. Então eu falei assim, ó, o log do resultado é igual ao expoente. Isso é quase um mantra. Põe no seu caderno e gasta toda a tinta do seu Stabilo marca-texto, que custa R$28 uma caneta. Tá? É para isso que você tem que marcar. Log do resultado é igual ao expoente. Tá? E aí você vai colocar log do resultado, log de 2.400, é igual ao expoente. T sobre 4. T sobre 4 está aqui. Deu para entender a ideia? E aqui vai dar 2. Tudo bem? Tranquilo? Ok aí, gente? Dúvida, pergunta? Ana Flávia, respondi sua dúvida? Aquele lembrete importante. Já tomou água mais uma vez? É importante tomar água. Amores, então resumindo aqui, ó, o que a gente falou até agora foi o jeito que a gente tem uma função exponencial, a lei de formação que a gente tem uma função exponencial, e eu te expliquei que o isolamento social ele é muito importante para que a gente mude a taxa de disseminação da doença. É ela que vai fazer a curva crescer muito mais rápido ou muito mais devagar. No começo de qualquer população parece que está linear, parece regra de 3, mas depois isso vai crescendo. Isso é igual, num exemplo um pouco mais positivo para você, num exemplo mais favorável para nós, isso é igual quando você pega uma quantia em dinheiro e você investe num fundo, por exemplo, no banco. No fundo do banco, juros compostos, juros sobre juros. Então, no começo, parece que você está sempre ganhando a mesma coisa. E no final, como você vai aumentando muito o valor inicial,
que faz o papel de população inicial para a gente, eu vou tendo cada vez mais. Tá? Então é por isso que você tem nos bancos, o fundo tal rende mais. Por que ele rende mais? Porque ele bloqueia o seu dinheiro por 10 anos. E é óbvio que ele rende mais. Na verdade, o que o banco está fazendo? Se você tem o dinheiro preso por 10 anos, na verdade você começaria ganhando, exemplo, R$ 5 de juros, depois 5,50, depois 6, depois 8, depois 10, depois 12, depois 20, depois 30. Isso ao longo do tempo que você investiu o seu dinheiro. O seu fundo faria isso aqui. Para o banco te convencer a prender o seu dinheiro lá por 10 anos, o que ele faz? Ele faz uma continha assim, ó. Quanto é que fulana ganharia nos 10 anos? Digamos que seja R$ 2.000 de juros que ela ganharia. O banco pega os R$ 2.000 e ele divide em 10 anos. Então ele fala assim, ó, se você colocar o seu dinheiro nesse fundo, que você prende o dinheiro por 10 anos, e em vez de R$ 5, nós vamos pagar R$ 25 de rendimento. Nossa, a taxa de rendimento é muito mais alta. Na verdade, não é. Na verdade, se você colocar num outro fundo que a taxa de rendimento percentual seja a mesma e que não prenda o seu dinheiro, e você deixar ele por 10 anos lá, o que você tem no final vai ser a mesma coisa. Entende? O banco só pega o seu dinheiro, ele faz a conta de quanto você ia ganhar e ele vai te pagando antes. Por que ele pode te pagar antes? Porque você não pode tirar o dinheiro, né? Tem uma cláusula no contrato, você não pode sacar o dinheiro. Então é isso que o banco faz, tudo bem? Então é importante a gente entender que a curva de uma população de vírus é a mesma população de uma bactéria, uma população humana, e é a mesma coisa de um juro composto, por exemplo, tá? Que é juros sobre juros. A Larissa perguntou assim, Gui, dá um exemplo com população de bactérias no corpo da pessoa. Em vez de usar população de bactéria, eu vou usar um outro exemplo que acho que a galera vai gostar mais. Exemplo da droga no seu organismo, droga no seu sangue. Droga, mas eu não uso droga! Não, droga qualquer uma. Pode ser droga cigarro lícito, pode ser droga bebida alcoólica, pode ser droga remédio, qualquer substância que você insira, que você ingira no seu corpo. Também é desse jeito aqui. Só que é desse jeito aqui ao contrário. Como assim ao contrário? Vamos entender isso. Gostei, Larissa. Larissa, gostei da pergunta, Larissa. Ótimo, adorei. Muito bom, muito bom. Sei que eu gosto. Ó. Claro que isso aqui varia de bebida para bebida. Claro que isso aqui varia do estado que a pessoa está. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Mas vamos entender o seguinte. Digamos que eu tenho uma quantidade de álcool no sangue, uma quantidade Q, em função de um tempo. Como é álcool, vamos imaginar que esse tempo é hora, né? Porque se você pensar em quantidade de álcool e o tempo for dias, você bebeu pra caramba, né, velho? Então aqui o tempo é em horas. Aí vamos entender o seguinte. Eu vou falar que essa quantidade de álcool em T horas vai ser, por exemplo, digamos que eu bebi 1 litro de cerveja, ou seja, 1.000 ml é a quantidade inicial. Fui lá, tomei 1 litro de cerveja, 1.000 ml. É a quantidade inicial que eu tenho no meu organismo. Depois que eu parei de beber esses 1.000 litros de cerveja, qual que é a tendência do álcool no meu organismo? Ele vai ser eliminado, claro, ele vai ser eliminado. Como é que ele vai ser eliminado? De maneira exponencial. Digamos o seguinte, a minha taxa aqui, lembra a taxa da Covid que eu falei que era 2? A taxa do álcool aqui é meio. E por que é meio? Porque aqui na Covid a gente tinha a cada 4 dias a mais, dobrava. Aqui eu tenho, a cada unidade de tempo, eu tenho metade da quantidade de álcool no meu sangue. No meu organismo, na verdade. Né? Então, ó, 1.000 vezes meio. Vamos dizer que é a cada 2 horas. Gente, eu estou inventando um exemplo. Eu não sei se exatamente é 2 horas, tá? Bom, então eu tenho 1.000 vezes meio, que é a minha taxa, T sobre 2, porque é a cada 2 horas. Deu para entender isso? Tranquilo? Agora vamos entender o seguinte. Olha que bacana. Então, qual que é a quantidade de álcool no meu sangue depois de 2 horas que eu bebi? Vai ser 1.000, certo? Vezes meio, elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 dá 1. Meio elevado a 1 é meio. Então, qual que é a quantidade depois de 2 horas? 500 ml. Deu para entender a ideia? Então, quer dizer, se você entendeu a minha brincadeira, que depois de 4 horas vai ser 1.000 vezes meio elevado a 4 sobre 2, certo?
4 sobre 2, que vai dar 2. 2 elevado a 2 dá 4, então vai ser 1000 sobre 4. Então essa quantidade vai dar 250 ml. Não precisa ficar jogando sempre lá na lei de formação. Você pode fazer a continha de cabeça. Se eu falei para você que a metade a cada 2 horas, depois de 2 horas, 500. Depois de 2, 250. Depois de 2, 125. Depois de 2, 62,5. E assim por diante. Se a gente coloca isso num gráfico, Larissa, fica a coisa mais linda do mundo. Olha que legal. Aqui, a quantidade de álcool que você ingeriu. E aqui o tempo em horas. E aí o que a gente vai perceber? A gente vai perceber uma curva exponencial também. Mas a curva exponencial vai ser isso aqui, ó. Ela começa aqui, 1000, né? E ela faz exatamente assim, ó. Olô. Não é uma curva exponencial, não tomou água. Espera aí que eu vou arrumar. Aqui, ó, ela vai descendo, ela vai descendo, ela vai descendo e quase encosta no eixo X. Deu para entender a ideia? Então, olha, aqui é 1000. Aqui, ó, depois de 2 horas. Depois de 2 horas, já é 500. Percebeu? Depois de 2 horas, ó. Depois de 2 horas, já é 250. Depois de... Aqui, 4, né? Depois aqui no 6, já vai ser metade, 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 metade. E aí, sabe o que é o mais legal? Já te respondo, só um segundo. O que é o mais legal? É que você olha essa curva e eu falei assim, ela quase encosta no eixo X. E encostar no eixo X, nesse caso, é zerar. O que eu quero dizer com isso? Depois que você ingeriu álcool pela primeira vez na vida, matematicamente falando, é possível tirar aquele álcool do seu organismo? Não. Nunca mais. Bebeu álcool uma vez na vida, essa curva ela vai descer. Os efeitos, obviamente, são imperceptíveis. Passa imperceptível em qualquer exame. Mas sempre existirá uma quantidade, mesmo que ínfima, imperceptível, ela ainda estará no seu sangue. E aí eu tenho certeza que a gente vai assim, puta que pariu. E eu consumi não foi álcool, será que está no organismo? Tá. Tomou Dorflex? Claro que foi isso que você pensou. Tomou Dorflex? Tem Dorflex no meu organismo? Tem. Tem. E aí, sabe o que é o mais legal? É que se essa substância ela fica lá no seu organismo, o seu organismo vai se acostumando com ela, né? Sabe aquele efeito dos remédios, que quanto mais você toma o remédio, menos efeito ele causa? É justamente porque tá quase zerando. Não vai zerar, mas tá quase zerando, você toma de novo. Aí você toma de novo. E aí você cria uma quantidade que vai constante. A sua curva do organismo fica assim, ó. Ela desce, sobe, ela desce, sobe. Parece aqueles brinquedinhos de parque de diversão. E o seu organismo ele acostuma com a presença daquele medicamento, daquela droga no seu corpo, e ela começa a não fazer mais efeito. É por isso que, por exemplo, a gente tem lá o alcoolismo, né, que é um problema de saúde. A pessoa começa a beber e ela começa a beber tanto que ela não consegue mais sentir aquele prazer, ficar louca, né, igual você sabe, ficar louco, o quanto ela ficava com a mesma quantidade. Por quê? Porque meu corpo está acostumado que quando eu estou descendo, estou eliminando, eu tomo de novo. Eu estou eliminando, eu tomo de novo. Então eu vou me acostumando com uma quantidade média e eu tenho que aumentar essa quantidade média para conseguir sentir o mesmo prazer de antes. Isso acontece com bebida, com droga, com medicamento, com qualquer coisa que mexa aí, principalmente na sua parte alucinógena, né? Luísa falou assim, o tempo de meia-vida segue essa regra? Exatamente. Meia-vida não é o tempo necessário para que eu tenha metade da quantidade inicial? Então, o tempo de meia-vida é simplesmente uma função exponencial. É simplesmente uma curva exponencial. Muito bem, Luísa. A Fabiana falou assim, por que Posso voltar ela para você? Para zerar, olha para cá, olha para cá. Eu tinha uma quantidade de 1000 ml de cerveja, não era? Para isso aqui zerar, você concorda que eu tenho que multiplicar por zero? Claro. Eu vou multiplicar por meio, depois por 1/4, depois por 1/8, por 1/16 e por aí vai. E aí eu te pergunto assim, Bia, meio elevado a quanto que dá zero? Meio elevado a quanto que dá zero? Porque se eu elevar meio a zero, dá 1, né? Então, eu não tenho nenhum número que eu coloque aqui que vá zerar, percebe? Então, se eu não tenho nenhum número de horas que eu coloque aqui que vai zerar, eu consigo dizer, obviamente, que essa curva ela vai tender ao zero. Ela vai ser quase zero. Mas eu te garanto, matematicamente, que ela não vai zerar. Deu para entender?
A Larissa falou assim, mas se fosse, por exemplo, bactéria, a curva seria decrescente ou crescente? Larissa, depende. A gente tem vários tipos de bactéria e aí a gente vai entrar na área da biologia, que é fora da minha alçada. Então, se a bactéria ela estiver em fase de desenvolvimento, se ela estiver crescendo, ela vai sim crescer exponencialmente, tudo bem? Mas se eu já tiver tomando os medicamentos para eliminar aquela bactéria, ela também vai decrescer exponencialmente. Significa que ela cresce numa curva exponencial e na hora de decrescer também é numa curva exponencial. Na primeira semana que você faz o tratamento lá para tal da, por exemplo, da H. pylori, né, você tem uma diminuição significativa, até nos sintomas, né, de gastrite, de úlcera e tudo mais. Mas quando você continua o tratamento, parece que cada vez vai adiantando menos. Na verdade, é porque é um decrescimento exponencial, tá bom? A Bia falou assim, é o que acontece com o remédio controlado, que vai reduzindo a quantidade com o tratamento. Tipo, a tendência não seria aumentar, porque o corpo acostuma, porque nesse caso reduz e às vezes chega até a zerar. Não entendi nada. Não entendi nada que você quis dizer. É o que acontece com o remédio controlado, que vai reduzindo a quantidade com o tratamento. Na verdade, a gente tem vários casos que não vão depender só da matemática, não vão depender só da curva, né? Depende do que você está fazendo, vai depender da medicina envolvida no negócio, né? Então, eu não vou conseguir responder umas perguntas muito específicas. Minha irmã toma um remédio anticonvulsivo, o remédio dela vai reduzindo com o tratamento. Isso tem relação? Sinceramente, não sei, tá? Não sei. Acredito que com matemática, não. Com certeza tem uma explicação biológica, né? Uma explicação da medicina do porquê que vai reduzindo, tá? Então, não tem relação com o que eu falei aqui, pelo menos, à primeira vista, eu creio que não, mas não é certeza. Tudo bem? Amores, printa lá o que a gente fez, ó, da quantidade de álcool no sangue, Só para comentar com vocês, essa questão, não com esses números, mas esse estilo de questão caiu na segunda fase da Unesp e caiu na segunda fase da Unicamp. Eles sempre pedem esse tipo de questão lá. Deu para entender a ideia? Tranquilo? Olha, a Raira falou assim no chat. Na questão do medicamento, o seu corpo se adapta com a redução, pois o seu organismo muda com o tratamento do medicamento. Boa, Raira. Obrigado, salvou minha pele. Tá? E com essa mudança, se o médico sentir a necessidade, ele reduz para que não haja vício. Boa, Raira. Obrigado. Obrigado mesmo. Esse povo aí, quase médico, arrasa nas respostas. Eu realmente não sei explicar com matemática do porquê que reduz, mas faz sentido aí o que a Raira respondeu. Tudo bem? Amores, mais perguntas para mim? Olha o Thales. Gente, o Thales está na live. O Thales é um grande amigo meu, tá? O Thales é professor de química e, além disso, ele é perito forense. Não é isso, Thales? Ele é perito forense. Ele colocou aí, ó, show de bola, toxicologia forense. Thales, falei alguma besteira? Se você quiser explicar aí do porquê do medicamento, fique à vontade. Essa eu fiquei até inseguro aqui de falar alguma besteira. Deixa eu apagar o quadro aqui. Gente, top demais essas participações nas lives, ó. Abração, Thales. Uma boa sexta, bom final de semana para você. Amores, só concluindo então, eu acho que eu te fiz entender o que é uma curva exponencial, como é que ela cresce e quais os fatores envolvidos para o crescimento dessa curva, que é exatamente a curva da Covid-19. Tudo bem? Qual que é a ideia? Aí me fizeram uma pergunta lá no começo que eu não respondi até agora, porque eu ainda não consegui encaixar na aula. Agora eu consigo. Bom, logo no comecinho da aula, eu fiz um desenho para você, eu fiz um gráfico. E eu falei assim, olha, fiz até nesse mesmo local. Eu falei, olha, o número de casos da Covid-19 é uma exponencial que, de repente, eu tenho um ponto que a gente está esperando acontecer, ele não aconteceu ainda, pelo menos no nosso país, em que ela deixa de ser uma exponencial e eu crio o que a galera tem chamado de crista epidêmica, que é esse momento aqui. Certo? Bom, até esse ponto, especificamente, é pura matemática. É pura matemática. Gui, então a matemática consegue prever exatamente? Consegue.
a não ser que eu mude os parâmetros. O isolamento social, por exemplo, é um parâmetro que pode ser mudado e ele muda as previsões matemáticas. Porque eu mudo o quê? A taxa de disseminação da doença. Se eu mudo de país para país, a minha população inicial ela pode mudar, percebe? Então reduz também. Tranquilo? Bom, agora vamos responder uma pergunta importante que fizeram no começo. Me perguntam assim, Gui, quando é que a curva ela deixa de ser exponencial? Ou seja, quando é que esse ponto aqui, ó, que é o ponto onde a gente começa a estabilização, ele responder essa pergunta. Esse ponto ele acontece exatamente isso para a Covid-19, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Esse ponto é quando eu vou ter, né, a chamada crista epidêmica. Crista epidêmica. É um gráfico que é comum a qualquer epidemia. Epidemia ou pandemia, que é o nosso caso, né? Então, essa crista epidêmica, ela começa a existir quando eu começo a estabilizar os casos. E quando é que eu começo a estabilizar os casos? Simples. Para isso acontecer, o número de curados tem de ser maior que o número de infectados. Assim que o número de curados for maior do que o número de infectados, num dia ou num intervalo de tempo de 3 ou 4 dias, significa que a gente já está nesse ponto e a gente está muito próximo de acontecer a crise epidêmica. Isso significa que a partir desse ponto, onde os curados são maiores do que os infectados, a gente ainda tem o crescimento, olha, ainda cresce bastante e rápido o número de casos, até o momento que a gente atinge o tal do pico, que é o número máximo de casos que a gente tem, e aí a gente vai caindo. Deu para entender a ideia? Então, no começo, o número de infectados é muito maior do que o de curados, claro, porque você tem o tempo de incubação do vírus, você tem pessoas assintomáticas e você tem também o tempo que a pessoa demora depois que ela é hospitalizada para se curar da doença. Mas na hora que eu tenho o número de curados maior do que o número de infectados, o que acontece? Eu diminuo a minha população inicial. Lembra sempre, tá? População em função do tempo é quem? É a população inicial vezes a taxa elevado a t sobre tempo. Tudo bem? Quem que vai mudar na Covid-19? Quem que vai mudar a taxa para a matemática? É o isolamento social. Tranquilo? Que é a taxa de disseminação desse vírus. Esse tempo é uma média que o pessoal faz, só para a gente ter noção de quanto acontece. Eu consigo transformar esse tempo em dia, se eu souber a taxa. Deu para entender? Então, se eu falar para você, olha, a cada dia, cada pessoa transmite para 1,5 pessoas. Então, a taxa é 1,5 e o tempo aqui é 1. Entende? Então, isso aqui está super relacionado com a taxa. Esses dois valores andam juntos, tá? Gui, mas aonde que entra o número de curados e o número de infectados? Na população inicial. A partir do momento que eu tenho um número de curados, eu mudo a minha população total infectada. E se eu diminuir a minha população infectada, mesmo que eu continue dobrando os casos, eu vou estar dobrando números menores. Deu para entender a ideia? E aí é que vem o momento mais feliz, que é o momento que se inicia a tal da estabilização. A estabilização ela só ocorre quando o número de curados é maior do que o número de infectados. A gente deixa de ter uma curva exponencial e passa a ter o início de uma crista epidêmica. Importante, essa curva inteira ela é chamada de curva epidêmica. Tudo bem? Mas até aqui ela é exponencial para a matemática. Quando entra a crista epidêmica, isso tudo vira uma curva epidêmica. Deu para entender a ideia? Tranquilo? E eu tenho visto bastante na internet sobre o achatamento da curva. O que é o achatamento da curva? Entenda o seguinte, para a matemática, para as pesquisas, o achatamento da curva é a redução de velocidade de disseminação da doença. Então, o achatamento da curva nada mais é do que a gente vem chamando até agora de redução da taxa. Reduzir a taxa, eu já tenho o achatamento da curva. Mas cuidado só com uma coisa para você não pensar ou não falar besteira. O achatamento da curva, a única coisa que ele muda no meu gráfico é que, em vez do gráfico ser assim, ele seria, por exemplo, assim. O que eu estou tentando te dizer? Se na curva normal a gente demoraria, por exemplo, 1,5 mês
para chegar nesse ponto de início de estabilização, com o achatamento da curva, a gente vai demorar tipo o dobro do tempo. Gui, pô, isso não ajuda nada. Claro que ajuda. Porque se eu demoro mais tempo para a curva crescer, eu consigo preparar melhor as unidades de saúde, eu consigo providenciar os equipamentos necessários, eu consigo conscientizar mais a minha população, percebe? Então, a única coisa que o achatamento faz, a única coisa que a redução da taxa faz, é aumentar o tempo até a gente atingir, obviamente, o ponto de estabilização e também o pico da doença. Tudo bem? Eu estou falando isso porque outro dia eu escutei assim, está demorando muito esse pico, não está adiantando nada o isolamento. É exatamente o contrário. Se o isolamento está dando certo, o pico demora mais. E graças a Deus que ele demora mais. Não sei se vocês lembram, no começo da crise, não tinha isolamento em lugar nenhum, e as previsões do nosso ex-ministro Mandetta é que a crise, né, o pico, na verdade, a crise não, o pico seria no final de abril, seria no final de março, na verdade, entre março e abril. Essa foi a primeira previsão. Quando ele viu que estava sendo levado a sério o isolamento, que no começo foi muito mais levado a sério, inclusive, ele falou, não vai ser mais no começo de abril, não, vai ser no meio do mês. Depois, chegou no meio do mês e falou, não vai ser mais no meio do mês, não, vai ser em maio. Gente, isso não é ignorância dele, não, isso não é achismo do pessoal do Ministério da Saúde. Isso é porque o isolamento está sendo aproveitado. O isolamento está fazendo resultado. Quanto melhor quanto mais eficaz o isolamento, mais a gente vai demorar para atingir essa estabilização, para a gente atingir esse pico da doença. Deu para entender a ideia? A Raira disse assim, Gui, os comércios foram reabertos. Isso é sinal de que as coisas estão estabilizando? Não. Isso é sinal que os sindicatos de comércio, porque faliu um monte de loja e porque as pessoas não sabem a gravidade do que está acontecendo. Principalmente em Minas Gerais, que ainda não é um dos epicentros da doença. Se você pegar, por exemplo, se você pegar Manaus, Manaus foi uma das primeiras cidades que não fechou o comércio e foi contra o isolamento social. Peguem as notícias antigas, tá? A gente vê agora, a gente colhe agora os resultados de Manaus não ter feito um isolamento social eficaz. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo lá, eu não preciso contar isso para ninguém, né? Por exemplo, Floripa. Cara, desculpa, Floripa e o governo de Floripa fizeram uma besteira imensa. Eles pensaram o seguinte, eles falaram assim, ó, aqui está muito melhor do que no resto do Brasil. Aqui a taxa é muito menor. O número de casos está tranquilo e tem leito. Aí, Floripa e Santa Catarina falaram, não, vamos abrir o comércio, vamos abrir as pousadas, vamos abrir o shopping. Claro, se o Estado está dizendo que vai abrir, para a população que tem menos informação, é porque está tudo bem. A impressão que dá é essa mesma. Se está todo mundo reabrindo, é porque está tudo bem, né? A população foi para a rua. E vocês têm acompanhado os índices de Florianópolis, os índices de Santa Catarina. Abriu, foi todo mundo para a rua e a taxa triplicou. Aumentou em 200% a transmissão do vírus lá. Você tem que entender o seguinte, o vírus ele tem um período de incubação de 15 dias. Então, o isolamento que você está fazendo hoje, ele só vai ser percebido, ele só vai surtir resultados daqui a 15 dias. Então, tá tudo bem hoje, vamos reabrir? Vamos. Aí passa uma semana, o cara diz assim, tá vendo? Reabriu e tá tranquilo. Aí depois de uma semana, nossa, tá piorando tudo, vamos fechar. Só que esse vamos fechar, esse isolamento 2, né, vamos dizer assim, ele vai demorar 15 dias para surtir efeito. Entende? Então, por isso que a gente não poderia estar com o comércio aberto. Por isso que a gente não poderia estar, mesmo que com todas as medidas de segurança, tendo circulação de gente na rua. Entende? Eu entendo que a situação dos comerciantes, a situação dos empresários economicamente é muito crítica. Mas se você pegar e analisar a questão da saúde, a questão da curva, a questão do gráfico, não faz sentido nenhum reabrir nada, porque está tudo bem. Se está tudo bem, então você mantém o isolamento, que é para continuar tudo bem. Gente, enquanto a gente não tiver um medicamento, enquanto a gente não tiver uma vacina, ou enquanto a gente não tiver a população inteira infectada, o vírus está circulando. Ponto. Tá? Deixa eu ver as perguntinhas aqui, só um segundo, vamos lá. A Raira colocou assim,
Resumindo, santa ignorância. Exatamente. A Alexandra falou assim, acho que significa o aumento da taxa. Exatamente. Se eu reabro o comércio, eu tenho as pessoas, ao invés de elas estarem infectando 2 pessoas, elas vão infectar 5, 6, 7. Um exemplo para mim, nem tem a ver tanto com isolamento, um exemplo para mim de ignorância, mas eu entendo que é uma ignorância necessária, são essas aglomerações que estão havendo na Caixa Econômica para pagar o benefício. Então isso é um tiro no pé do próprio governo, percebe? Eu pago um benefício e aí eu mando todas as pessoas ao mesmo tempo para a porta de um banco e são as pessoas mais necessitadas, que menos condições têm, eu mando todas elas para a porta de um banco para receber o auxílio, entende? Então, essa não é a melhor solução. Eu não sou ministro da Economia, não sei qual seria a melhor solução, mas com certeza não é aglomerar todo mundo na porta de um banco, né? A Yasmin colocou assim, e nas cidades que não tem nenhum caso, funcionar só meio tempo atrapalharia muita coisa? Funcionar o comércio no caso. Entenda o seguinte, não ter nenhum caso não quer dizer que o vírus não esteja circulando. Não ter nenhum caso significa, na maioria das vezes, que a cidade não tem teste. Entende? Então, assim, enquanto a população não for inteira testada, você não pode atestar isso. E outra, pensa comigo. Digamos que na cidade em questão não tenha nenhum caso, seja 0 o número de casos, mas que o comércio reabra. Vem uma pessoa de uma cidade vizinha infectada para dentro de uma papelaria e ela tem contato com 8 pessoas. Querido, 8 pessoas é a população inicial. Dobra a cada 4 dias. Significa que essa cidade vai sofrer um surto da doença porque estava com o comércio aberto. Entende? Rapidão, subiu o chat de novo, só um segundo. Vamos lá. A Nicole falou assim, o achatamento da curva reduz a taxa, né? Ao contrário, tá? A taxa é que provoca, a redução da taxa é que provoca o achatamento da curva. São 2 coisas que estão intimamente ligadas, mas a redução da taxa é que achata a curva. Lembra, a lei de formação é que controla o gráfico. Lei de formação controla o gráfico. Então, se eu reduzo a taxa, a curva achata, tá? Essa é a sequência correta. Vamos lá. Aí a Yasmin colocou dos casos, já respondi. Aí o Isildo colocou parabéns. Obrigado, Isildo. Obrigado, inclusive, pela sua participação. O Isildo, professor de matemática, amigo meu. Isildo, se eu falei alguma besteira, você me corrige aí, pelo amor de Deus. Além de professor de matemática, ele trabalha com hospital também, né? A Isadora falou assim, a maioria de idosos na caixa em lotéricas está gigante, preocupante a situação. Exatamente. Isadora, eu vi o Donald Trump nos Estados Unidos, ele fez um tipo de auxílio também e ele mandou um cheque do governo pelos correios. Percebe? Uma situação diferente, claro, o país, a situação lá é completamente diferente daqui, mas é uma situação, uma solução muito melhor do que aglomerar gente em porta de banco. Pelo amor de Deus, isso não podia estar acontecendo, né? Maria Eduarda falou assim, Gui, você acha que se continuar assim e for estendendo até o fim do ano, pode não ter o Enem? Maria Eduarda, eu não acredito que haja a possibilidade de não existir o Enem. Eu acredito muito na possibilidade de adiamento do Enem. É praticamente certo, né? Eu até tenho argumentos para falar que o Enem vai ser. O número de vagas nas universidades pode diminuir, já que muitas não estão tendo EAD e correndo o risco de perder o semestre. Boa pergunta, Luísa. Na verdade, o que a gente vai ter não é nem perder o semestre. O que a gente vai ter, por exemplo, no caso da UFLA, a UFLA ela falou o seguinte, ó, vamos fazer EAD. Quem não tiver condição de fazer o EAD, cancela, né, tranca a matrícula e faz o semestre de novo, certo? As universidades elas vão fazer tudo o que elas podem para que não percam um número expressivo de vagas. Mas eu acredito sim que pode haver redução do número de vagas, tá, nas universidades para alguns cursos, para determinados cursos. Principalmente aqueles que têm muitas matérias que não cabem no EAD. É de medicina mesmo que eu estou falando, né? Tem cursos que as matérias não cabem no EAD. Então, pode haver sim. Não é certo que haja, eu não acho que vai ser algo, nossa, muito significativo, mas sim, faz sentido ter essa redução, tá? A Yasmin falou assim, Gui, as Olimpíadas de Matemática é agora no mês de maio, então não vai ter? Claro que não. No máximo, eles podem até fazer online, né, as provas online, mas eu não acredito que eles façam isso, não. Com certeza, eles vão adiar. Aliás, os vestibulares, as provas de meio de ano, todos vão adiar, não vai ter prova nenhuma, com certeza, tá?
Ah, a Raira perguntou assim, Gui, você acha que as notas de corte vão cair? Mede um total de 0 de chance de cair, né? Olha, eu acredito que as notas vão cair sim. Vão cair porque a gente tem uma taxa, uma parcela da galera que está prestando vestibular, estudando para o Enem, desistindo, né? Desistindo do Enem, deixando para fazer depois. E a gente tem um grande percentual da educação pública parado, né? Então, assim, o preparo vai ser menor. Mas a gente tem que entender também que tem uma boa parcela, principalmente dos cursos mais concorridos, que está usando a quarentena para estudar ainda mais. Porque quarentena, às vezes, a pessoa está dispensada do trabalho, se as pessoas estão dispensadas da escola. A gente sabe que, às vezes, a escola atrapalha, né, para estudar para medicina, o pessoal que está no cursinho sabe disso. Então, a gente tem os dois lados da moeda, tá? A Laiane falou assim, mede se cair 10 pontos, nós podemos agradecer por uma semana. Só uma semana? Eu tinha pensado em fazer uma viagem com todos os alunos um mês e meio se cair 10 pontos. Nossa Senhora, feliz demais. A Luísa falou assim, em Viçosa, por exemplo, eles se recusaram a ter AD por abaixar a nota do MEC. Como é máximo, a faculdade está servindo como hospital de campanha e centro de pesquisa. Pois é. Algumas universidades não vão fazer o EAD, não adotaram nem parte do EAD. Aqui em São Paulo temos universidades que já cancelaram o segundo semestre e, portanto, cancelaram o vestibular de meio de ano. A gente tem essa situação, sim. Sim, a gente tem. Tá? Vamos viajar? Então vamos viajar. Se cair 10 pontos, a gente viaja. É mentira, não vou prometer isso não, né? Vai que cai 12. Amores, mais perguntinhas? Tá legal essas perguntinhas de vocês. Acho que está dando para esclarecer bastante coisa para bastante gente. Até dos nossos rumos aí, de vestibulares, de Enem, né, e de estudos. Todas essas situações que foram mudadas por conta da Covid-19. Mais alguma pergunta? Pergunta não também, se você quiser falar alguma coisa. Eu acho que eu fiz você entender tudo o que eu queria falar de matemática relacionado com a Covid-19. Eu acho muito importante a gente entender esse crescimento, que é um crescimento muito exato, muito previsível, é uma curva de matemática, percebe? Então, não se deixe iludir pelo número de casos oficiais, porque o número de casos oficiais acontece subnotificação por conta de ausência de testes, né? Então, a gente não pode contar com esse número oficial de casos, não. É perigosíssimo a gente fazer isso, tá? Com relação ao Enem, só para deixar um pouquinho mais tranquilo, tem o FEC 2020 ainda vai ser meu ano. A esperança está na baixa nota de corte. A esperança está na baixa de nota de corte porra nenhuma. A esperança está em você. Tenho certeza que você está tirando proveito de 2020, tá? E vai ser o seu ano sim. E vai ser o último Enem de todo mundo que está nessa live. Eu tenho certeza que vai ser. Exceto o pessoal do segundo ano e do primeiro ano. Que aí não dá para ser o último, não. Verdade, quase que eu esqueci. Bia, printa a tela, vai? Momento do print. Printa a tela para nós. Printou? Tranquilo? Afogar nas listas da salinha. Que bom, que bom. Se afogar em lista da salinha é bom, porque o prêmio depois é o SISU que te dá, não sou eu. Amores, só falando do Enem rapidão, por mais que o governo esteja insistindo na manutenção das datas do Enem, já, vai acabar já. Puxa, obrigado, Giovana. Obrigado, Giovana. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês ao vivo e a gente ter essa interação bacana. Eu gosto do ao vivo justamente para ter esse momento com vocês. Eu sei, mas já tô nos finalmente aqui. Vocês estão muito bons. Amores, deixa eu só falar aqui, deixa eu concentrar. Do Enem. Eu acredito muito que o Enem vai ser adiado. Quase certeza. 95%. Tá? Por mais que o INEP esteja insistindo na manutenção da data, ou seja, esteja querendo manter a data de 1º e 8 de novembro, eu tenho um argumento. Assim, plausível para dar para vocês que o Enem vai ser adiado. Querem um argumento? O Enem digital ele ia acontecer no começo de outubro e ele foi transferido para o final de novembro. Quando o INEP propôs o Enem digital, a regra para que o Enem digital pudesse acontecer era que ele acontecesse obrigatoriamente antes do presencial. E por que ele tem que ser antes do presencial? Vou te explicar. O Enem digital, você vai lá na universidade, né? Você faz a prova no computador, escreve a redação, você não leva nada para casa. Você leva apenas o gabarito. A prova é divulgada depois. Entende? Tá. No Enem presencial, você sai da aplicação da prova com o caderno de prova, percebe? E com o gabarito. Se o Enem digital
ele for depois do Enem presencial, nós vamos ter uma prova do Enem 2020 para basear uma última revisão. E isso vai gerar uma Enem digital. Todo mundo, eu também ia querer, todo mundo vai querer fazer o Enem digital, por mais que a gente fique com um pezinho atrás, com os riscos, né, que isso pode oferecer, de travar e de tudo que a gente sabe. Eu tenho uma última esperança ali, eu tenho uma prova para me basear. Falar, olha, caiu muito isso, então, como o nível da prova obrigatoriamente é o mesmo, a gente tem uma última referência. Então, se quando foi proposto pelo INEP, o Enem digital tinha que acontecer antes do presencial, e o Enem digital, vocês acompanharam, está no final de novembro, então, para mim, isso é o maior indício de que o Enem presencial ele vai ser, no mínimo, em dezembro. Entende? No mínimo, em dezembro. Eu acredito muito nisso. Deixa eu olhar o chat aqui, que eu parei de olhar. Obrigado, Ana Flávia. Muito obrigado. Sério mesmo, eu agradeço demais o carinho de vocês. A palavra é de gratidão mesmo. A Raira colocou assim, para isso acontecer, eles teriam que planejar 2 modelos de prova diferentes. Acho impossível eles quererem fazer isso. Na verdade, Raira, o Enem digital ele vai ter, se eu não me engano, 2 ou 3 provas diferentes, tá? Por segurança. E o Enem oficial vai ter um tipo de prova, depois ainda tem a reaplicação do digital, a reaplicação do presencial e o PPL. Né? Então, existem muitas provas por ano do Enem. Esse não é o problema deles. As questões estão no banco de questões, é só escolher e montar a prova. Então, as provas são diferentes, tá? As provas do presencial e do digital são diferentes. Não tenha dúvida disso. Inclusive, está no edital do Enem digital, tá? A Débora colocou que amou a aula. Obrigado. Eu que fico muito feliz com a participação de vocês. Amores, eu vou encerrar aqui para não tomar... Sério, Yasmin, gostou? Gostou? Foi legal? Eu queria pedir para vocês, quem puder, claro, eu vou fazer uma pose aqui, uma pose bonitinha aqui, ó. Aí você printa aí a sua tela, quem fez resuminho, printa o resuminho, você postar lá no Instagram e me marcar, @profguimarques. De repente a gente faz um próximo aulão, um outro tema também interessante, a gente junta todo mundo aqui gratuitamente e faz um novo encontro. Deixa eu só acabar, eu não consigo não responder. A Bia falou assim, Gui, você acha que esse adiamento vai ser benéfico para vocês? Sim, para vocês, sim. Ou não, principalmente quem está no 3º ano e cursinho. Sim, eu acho que o adiamento ele beneficia, sim, com certeza. Eu sinceramente, torcia para que não fosse adiado, para não bagunçar o calendário. Mas pensando em vocês, pensando em quem vai fazer a prova, o adiamento ele é benéfico, sim. Na minha opinião, sim, pelo menos, tá? Estava com todas as dúvidas sobre o Enem? Fico feliz, fico feliz. Ó, hashtag aulão 2 do Gui. Vai ficar nos trending topics do Twitter. Eu fiz um Twitter, mas não sei mexer naquilo. Eu fico só perdido dentro do Twitter. Fiz um Twitter e um TikTok. Estou aprendendo a mexer. Até o final da quarentena vai. Amores, tira aí, ó. Tira um print, uma fotinha aí bonitinha, ó. Eu aqui, ó, falando aqui da crise epidêmica. Tirou? Galera, eu vou encerrar a aula do jeito que eu mais gosto. Se você quiser mandar mais alguma mensagem, me dizer tchau, me dizer obrigado, dizer te amo, pode falar qualquer coisa que você quiser, mas eu vou encerrar a aula do jeito que eu mais gosto, que é tocando aquela nossa moda, tocando aquele nosso pop rock lá do Engenheiros do Havaí. Eu abri a aula com eles, vou fechar a aula com eles, tudo bem? Bom, então, no final da música eu já vou desligar a transmissão, então eu já deixo para vocês o meu desejo de um ótimo final de semana a todos, seja um final de semana abençoado, continuem sem sair de casa, se for possível, continuem respeitando o isolamento. Agora vocês já têm diversas razões matemáticas para entender isso e convencer aquele seu tio teimoso que acha que a Covid-19 é invenção da Globo para derrubar o governo Bolsonaro. Desculpa, mas eu tinha que dizer isso. Eu estou com saudade demais de vocês das aulas presenciais. Demais. Vocês não entendem a falta que faz o calor da aula presencial. Desculpa se eu chorar, tá? Mas eu vou cantar essa musiquinha para você. Canta aí comigo. Canta, vai. Eu não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez das últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora.
Minhas raízes estão no ar e minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vim até o fim. Voando sem instrumentos, ao sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu não vim até aqui pra desistir. Agora vai comigo. E eu não vim até aqui pra desistir. Agora eu não vim até aqui pra desistir. Agora e eu não vim até aqui pra desistir. Agora. Valeu, gente. Muito obrigado. Foda. Muito obrigado. Um abraço, um beijo, um queijo para vocês. Um ótimo feriado, um ótimo final de semana. E sério, obrigado pelo carinho de sempre. Beijão para vocês.